Olá, programadores e programadoras, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje vamos falar sobre como ser fluente em qualquer linguagem de programação. É algo assim que, na verdade, não existe um caminho exato, né, para ser fluente em uma linguagem de programação. E quem está em dúvida no conceito de fluente quer dizer como dominar a linguagem de programação, né? Ser fluente é a mesma coisa que dominar uma linguagem. Então, existem diversas maneiras para fazer isso. Então, a primeira que eu posso citar logo de cara, e que provavelmente no fundo você já sabe, é a prática, né? É praticar a linguagem de programação que você está estudando no momento, tá? Então, vamos pegar como exemplo, eu quero dominar o PHP, que há mais ou menos, quando eu comecei a programar, 8 anos atrás, mais ou menos, se eu não me engano, foi quando eu comecei a programar em PHP. Quando comecei a programar, eu já achei a linguagem fantástica e falei, eu quero dominar essa linguagem, custe o que custar, tá? Foi o PHP e daí depois eu fui para o Java, né, que são ambas linguagens back-end, então eu vou dar o exemplo, assim, mais ou menos de como eu fiz para dominar as duas linguagens e hoje conseguir desenvolver basicamente o que eu quiser, né? Então, assim, ó, quando você quer dominar uma linguagem de programação, ser fluente na linguagem, tá? Dominar barra ser fluente, o que você tem que fazer? Uma série de exercícios práticos. Não adianta só assistir uma aula, tá? Agora eu tô falando até dos cursos da Dunk, né? Os cursos da Dunk hoje são, assim, diferenciados pela enorme quantidade de projetos práticos que eu passo dentro do curso. Então, não adianta você só assistir aquela aula e não praticar, tá? E os projetos práticos que a gente faz, eu fiz justamente focado nessa questão de dominar a linguagem. Por quê? Porque para dominar a linguagem, você tem que fazer de uma forma progressiva. O que isso quer dizer? Tá? Eu quero aprender PHP. Ok, aprendi a lógica da programação, entendi como é que o PHP funciona, comecei a ter uma noção de como que é a sintaxe do PHP. Agora vamos para a parte prática. O que eu tenho que fazer para dominar a linguagem? Você tem que desenvolver projetos reais, tá? Então, você, no PHP, por exemplo, eu não posso agora, eu decidi aprender PHP, e eu quero criar uma rede social, por exemplo. Primeiro, que você não tem um conhecimento ainda para fazer isso. E segundo, porque uma rede social é algo muito mais complexo do que criar um sistema simples, né? E quando você está começando a aprender uma linguagem, você tem que começar com algo simples, tá? Então, o grande segredo para dominar a linguagem de programação, resumindo tudo que eu estou falando até agora, é fazer progressivamente. Então, eu quero dominar o PHP. O que eu tenho que fazer? Começar com um sistema simples, extremamente simples, e ir aumentando de uma forma progressiva. Então, no PHP, meu primeiro programa foi escrever na tela Olá Mundo. O segundo programinha que eu fiz foi rodar um looping contando até 10, utilizando o while, daí depois eu decidi usar o for para testar o loop, daí depois eu decidi usar o do, né, que é outra forma de fazer um looping, e dessa forma a gente vai fazendo coisas progressivas. Então, no seu, por exemplo, sétimo projeto, você decide começar a mexer com banco de dados e faz o seu primeiro sistema de cadastro de clientes, por exemplo, né? Foi o seu primeiro sistema que você fez com PHP. A partir daí, você começa a fazer sistemas progressivos. Então, depois que você desenvolveu o seu sistema de cadastro de clientes, o próximo sistema que você pode fazer é um sistema super comum para quem está aprendendo linguagem de programação, um sistema, por exemplo, de controle de estoque. É algo bem comum também e bacana para praticar, seja para aprender qualquer linguagem, porque você, por exemplo, assim, eu já aprendi como fazer isso no PHP. Então, quando eu estiver indo aprender outra linguagem e for desenvolver um sistema de controle de estoque, eu já sei como é que é a lógica para fazer isso. Então, basta eu adaptar para a sintaxe daquela linguagem. Tá? Mas isso daí eu já estou falando quando você está aprendendo outra linguagem, né? Mas então, resumindo, para você dominar a linguagem, ser fluente, o que você precisa fazer é desenvolver sistemas de uma forma progressiva. Então, dessa maneira, você vai acostumando o seu cérebro com a linguagem e você já está fazendo 100% na prática. Por isso que no nosso curso de desenvolvimento web, por exemplo, que agora eu estou falando de PHP, a gente começa desenvolvendo sistemas super simples e daí o último projeto que eu estou adicionando constantemente novos projetos, né, a pedido dos alunos, vão ficando cada vez mais avançados e é justamente por isso, para você dominar a linguagem. Então você começa desenvolvendo um sistema super simples e aí você vai fazendo progressivamente. Então, por exemplo, eu não sei exatamente, mas eu acho que é o nosso 10º projeto do curso de desenvolvimento web,
a gente criou uma rede social, por exemplo, e o projeto antes desse a gente criou uma loja virtual. Então, são projetos que durante o curso eu planejei, né, quando eu estava fazendo a pauta da criação do curso, justamente para vocês dominarem a linguagem e aplicarem um método que eu fiz para ficar fluente na linguagem. São fazer projetos de projetos simples e terminando em projetos avançados. E assim, esse é o segredo para você conseguir dominar qualquer linguagem de programação, tá? Agora, muita gente... Agora eu vou falar por exemplo, HTML e CSS, né? Tem muita discussão, gente que diz que HTML e CSS não é linguagem de programação, tem outras pessoas que dizem que é, enfim, eu não vou entrar nesse debate agora porque não é o foco do vídeo, tá? Mas, bom, você então eu falei do PHP agora, né? E PHP, então, para você dominar a linguagem, tem que colocar na prática e desenvolver sistemas de uma forma progressiva, certo? Então, agora, você quer dominar o HTML e o CSS, como é que você faz? Mesmo esquema, faz de uma forma progressiva. Começa, por exemplo, fazer o seu navegador, criar um site simples, apenas escrito Olá Mundo, tá? Fazendo com apenas HTML. Aí depois você quer começar a aprender CSS. Faz aí a estilização com o CSS, né? Daí você tem que fazer as aulas para entender como é que funciona o CSS. E é assim para qualquer linguagem de programação. Então, daí no HTML e no CSS, a forma progressiva como é que é? É você ir desenvolvendo diversos sites e interfaces de uma forma progressiva. Desde, por exemplo, um site single page até um site mais complexo, com várias páginas, com diversos tipos de elementos, diversos tipos de estilização, tá? Então, você percebe que, por mais diferente que seja cada linguagem de programação que existe hoje e o objetivo, a maneira de você dominar é sempre a mesma, é praticando e de uma forma progressiva, certo? Então aqui eu falei sobre o HTML e o CSS, falei sobre o PHP, que hoje é uma das linguagens web mais poderosas e mais utilizadas, né? Agora a gente também pode falar, por exemplo, como é que eu fiz para dominar o Java, que eu também programo em Java, não JavaScript, tá? Estou falando de Java. E o Java, no meu caso, foi um pouco diferente, porque eu decidi aprender Java para desenvolver jogos, tá? E eu decidi aprender em Java, não em C++, ou C, ou C Sharp, porque em Java é multiplataforma, ou seja, eu desenvolvo o meu projeto apenas uma vez, não precisa ser jogo, né? No meu caso, eu uso Java para desenvolver jogos, e eu programo uma vez e eu rodo em qualquer plataforma, e é por isso que eu escolhi Java. E quando eu comecei a programar em Java, eu já tinha uma ótima noção de desenvolvimento web, né? Eu já era fluente em PHP, então o processo foi mais fácil. Só que mesmo assim, como tudo que a gente aprende na vida exige disciplina, planejamento, eu tive que aplicar esse mesmo método. Então, foi um pouco mais complicado para mim aprender Java, por quê? Primeiro porque eu tinha que aprender a lógica de programação de jogos, que é uma lógica totalmente diferente de desenvolvimento de software, de sistema, de site, o que for. E segundo, porque eu tinha que aprender Java. Mas eu apliquei o mesmo método. Comecei desenvolvendo jogos super simples, o jogo da cobrinha, por exemplo, que eu aposto que todo mundo conhece, e daí hoje eu já desenvolvi jogos como o clone do Minecraft, jogos de plataforma como do Super Mario, enfim, hoje eu sou capaz de desenvolver praticamente qualquer tipo de jogo, aplicando este mesmo método, desenvolvendo jogos desde os mais simples até dos mais complexos. Então, pessoal, o segredo é esse. Quer dominar uma linguagem? Quer ser fluente? Quer ser expert? Quer ser top na linguagem? O segredo é esse, é praticar e fazer projetos de uma forma progressiva. Por isso que os cursos da Dunk hoje são tão diferenciados, porque todos os nossos cursos, tá, são assim, a gente começa com projetos super simples e terminamos com projetos super avançados. E daí quando você termina o curso, você consegue desenvolver praticamente o que você quiser, que é o case de vários alunos aí, que acontece isso, né? Então, eu não estou aqui para fazer propaganda, para falar dos cursos da Dunk, né? Os depoimentos falam já por si só, né? Na nossa fanpage, enfim. Mas o ponto é esse, tá? Para dominar qualquer linguagem de programação, você precisa praticar e fazer os projetos de uma forma progressiva. Não adianta você começar querendo
dar o passo maior do que a perna, aprender começar a programar PHP hoje e decidir querer criar uma rede social, querer criar um algoritmo super poderoso, não tem como. Você tem que começar de leve, você tem que começar de uma forma simples e aproveitar cada momento, se divertir. Porque se você começa a programar e começa a se estressar durante esse processo, falando, eu não vou conseguir, tá muito difícil isso daqui, isso daí vai atrapalhar. Então, o que eu estou falando também nos últimos vídeos do canal é sobre se divertir enquanto está programando, porque é muito bacana. A partir do momento que você começa a se estressar com a programação, não tá legal. Aí, o que você faz? Eu já comentei isso em outros vídeos, dá uma pausa, para por 2 dias e depois volta. Tá? Então, nesse vídeo eu acabei falando mais do que eu queria, acabei me empolgando, mas eu espero que essas dicas e esse lance de como dominar a linguagem de programação tenha ajudado você, tá? Porque é o método que eu aplico, que eu apliquei durante anos, e eu sempre, quando eu quero aprender alguma linguagem nova, eu faço isso, e eventualmente eu acabo dominando. E o mais bacana de tudo isso é que depois que você domina uma linguagem, para dominar outra é muito mais fácil. Primeiro, pela experiência que você tem. E segundo, porque você já sabe toda a lógica de programação e o que muda é a sintaxe. Porque programação é tudo igual. O que muda são as linguagens e a forma de escrever. Então, isso que é muito bacana. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem o seu like, comentem, se inscrevam no canal, postem suas dúvidas. Eu adoro interagir com vocês, eu sempre falo isso nos vídeos. E a gente vai se ver no próximo vídeo. E vocês podem postar aí nos comentários sugestões do que vocês querem aprender, se querem tutorial também, porque os últimos vídeos eu tenho postado só dicas, mas se vocês quiserem algum tutorial, só postar nos comentários que eu vou ter o maior prazer de responder e quem sabe fazer o vídeo. Beleza? Um forte abraço e um excelente início de semana para você.